Falamos da Revolução Industrial, não podemos deixar de destacar a relevância da indústria têxtil. E aqui, neste caso, quando falei dos cercamentos agora há pouco, falei que as terras eram utilizadas para a criação de ovelhas e essas ovelhas para a produção de lã. A indústria têxtil teve um papel de destaque na Revolução Industrial. Os ingleses já dominavam a produção de lã, tanto em seu território como também nas colônias ultramarinas, seja na Índia, seja nas 13 colônias na América. Agora, nós percebemos com muita clareza a evolução tecnológica na indústria têxtil quando analisamos os quadros abaixo. Vejam, em 1733, esta figura aponta para nós como eram os primeiros teares utilizados nas indústrias inglesas, produzido por John Kay, como você pode perceber aqui, chamado de lançadeira volante. Em 1764, a figura ao lado, o Spinny Jenny, fabricado por James Hargreaves, aponta para uma evolução do tear, ou seja, do tear utilizado na indústria têxtil. Em 1769, nós temos o water framing, que é este movido à força de água, fabricado por Richard Arkwright. Em 1769, inventado por James Watt. Em 1785, nós temos o tear mecânico, invenção de Edmund Cartwright. O que nós temos aqui? Esse, já na configuração do uso do ferro e do aço, estimulava em muito a metalurgia. O que esse quadro nos aponta? Essa evolução tecnológica da indústria têxtil. E isso tudo demonstra para a gente como a Revolução Industrial, de fato, a cada momento evoluía a forma de produzir. Aqui, esses diferentes estágios da Revolução Industrial já nos sinaliza o quanto o tempo passa e o quanto se evoluem nas maneiras de se produzir. E isso tudo nos dá elemento para compreender as consequências da Revolução Industrial. Se de um lado há um avanço tecnológico, há um desenvolvimento tecnológico que muda as formas de produção, nós também temos o impacto da Revolução Industrial nas relações sociais e nas relações socioeconômicas. Então nós podemos destacar que a primeira grande consequência da Revolução Industrial é a separação entre o capital e o trabalho. O que nós temos aqui? Primeiro, o surgimento do proletariado, que é justamente a classe social dos trabalhadores urbanos. Lembram daqueles camponeses que, por conta do êxodo rural, migraram para as cidades e que agora são mão de obra para as indústrias? Esses camponeses, agora trabalhadores urbanos, vão compor o proletariado. São os novos e os primeiros proletários. E do outro lado, os burgueses ingleses, que até então investiam no comércio ultramarino, nas colônias inglesas, agora se dedicam para aplicar os seus recursos na fundação de novas fábricas. E com isso vivem dos lucros. Nós temos então o surgimento dos capitalistas, que são esses grandes burgueses que acumulavam capitais e que se tornavam proprietários dos meios de produção, as fábricas, as máquinas, das instalações, os prédios das fábricas e das matérias-primas que serviam de elementos para a produção. O que nós temos aqui que nos cabe mais especificamente? Essa separação entre o capital e o trabalho significa, de um lado, há alguém que tem o seu trabalho para vender por um salário. Do outro lado, há alguém que tem capital acumulado, que quer comprar essa força de trabalho para, em cima dessa produção, replicar o capital investido. Isso só é possível entre duas figuras iguais, entre duas pessoas iguais, que celebram um contrato de trabalho. Não se esqueçam disso, o princípio da igualdade jurídica entre essas pessoas. Isso não acontece na escravidão, isso não acontece na servidão. Isso só pode acontecer quando as pessoas são juridicamente iguais. Este elemento nós vamos ver mais futuramente quando nós estudarmos a Revolução Francesa. Ok?